Pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 90. E aí, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo ao canal do Corrida Perfeita. Todas as segundas-feiras a gente está aqui tirando suas dúvidas, batendo aquele papo, falando sobre o mundo da corrida. Afinal, aqui é o CP Responde. E você, como é que foi o seu final de semana? Deu tudo certo? Treinou direitinho? Fez prova? Se divertiu? Se pôs no seu limite, encontrou que o limite não era aquilo que você pensava? Pois é, corrida tem muita coisa. Então chegue mais. E aí, Pinheiro? Chega mais, parceiro. Como é que foi o seu final de semana? Treinou bastante? Se você tiver com dúvida, coloque sua dúvida aqui no balão, por favor. Olá, Yandra. Seja bem-vindo. Boa noite. Chegue mais. Olha o que eu descobri. O meu bichinho perdeu a mão. A gente está perdendo a mão nas coisas, na vida. Será? Mexeu demais na mão e ficou maneta. Esse meu pequeno André Oscar. Mas ele ainda funciona bem para ajudar a explicar a vocês sobre a biomecânica e os movimentos na corrida. E Rafael, rolou um longo no final de semana? Coisa boa, cara. Chegue mais, chegue mais. Chegue mais, chegue mais. Usou sua meia azul, sua roupa azul? Ou já caiu a onda do azul? O pessoal arruma umas trends, né, nessa tal de internet, arruma umas paradas do nada que dominam a nossa cabeça. Mas lembre-se que azul não tem igual a corrida perfeita, beleza? A nossa onda azul. E aí, Andra, quero começar a correr, tem alguma dica para iniciante? Bom, Yandra, a dica principal e primordial é busque um profissional de educação física. Você falou que eu ia falar para você baixar o aplicativo do Corrida Perfeita e vir treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, porque a gente tem treinos presenciais em mais de 5 capitais do Brasil e a gente atende você de um jeito personalizado de acordo com os seus objetivos. Pois é, a gente faz isso bem, faz muito bem isso. Somos a maior assessoria esportiva do Brasil. Mas o principal é que você treine, que você busque um bom profissional que possa lhe prescrever os treinamentos para que você atinja os seus objetivos com segurança. Esse é o primordial. A gente não pode ficar criando barreiras para iniciar o treinamento, beleza? Tá, eu sei que por vezes encontrar um profissional de educação física para prescrever o treino da melhor maneira pode se tornar uma barreira, não é mesmo? Porque às vezes não é viável, financeiramente falando, você não conhece alguém que você possa confiar. Eu sei que às vezes pode ser complicado, e às vezes na cabeça de um perfeccionista acha que tem que ser tudo perfeito antes de começar. Mas o importante é começar, e começar sempre um passo depois do outro. A gente às vezes fica pensando lá no futuro, do que tem que ter lá para frente para melhorar, para evoluir. Precisa de um tênis de placa de carbono, eu preciso da meia de compressão, da bermuda tal, do óculos baixa pace. Não, você precisa começar, você precisa se movimentar. E às vezes para começar na corrida você não precisa nem mesmo correr. Porque dependendo do momento que você está hoje, a tal da corrida pode até mesmo se tornar lesiva. Por que a corrida pode se tornar lesiva? Se você tiver com um corpo muito fraco, beleza? Você está naquele estado sedentário, está ali no sofá. Aí você vai lá e pula e resolve, hoje, agora eu vou começar a correr. E você vai lá e dana para sair correndo. Você não dava um passo, não fazia nada. É normal que você no começo vai ficar com fôlego, com o coração na boca, sacou? Você foi lá, correu com o coração na boca, beleza. Seu coração, o gás já não deu, você vai desacelerar e tal, e daqui a pouco você volta. Suspende o treino e depois você volta, beleza? Beleza. Aí no outro dia, daqui a 2 dias, você vai lá e volta de novo, faz do mesmo jeito doidão. Vamos lá, vamos correr, blá, blá, blá. Sai correndo, beleza, cansou, parou, voltou, massa. Isso pode ocorrer, o que vai acontecer? Isso é legal você começar, mas qual é o grande ponto que a gente tem que ter na cabeça quando a gente está começando? Que existem maturações diferentes no nosso organismo. O nosso condicionamento cardiovascular, ele se adapta ao esforço de uma maneira diferente de como o nosso sistema músculo-esquelético, né? O nosso músculo, os nossos tendões, eles vão trabalhar em cima das articulações para absorver o impacto da corrida.
tá? A partir do momento que você tem mais gás, mais pulmão para correr, né? Você vai querer correr mais longe e mais rápido. Mas por vezes o seu músculo não está preparado para isso. E assim ele vai acabar que não conseguiu se adaptar a esse novo esforço de maneira adequada e pode te levar a dores e lesões. Então o grande ponto nesse começo para você iniciar no treinamento é você ir aos poucos, né? O que seria os poucos? Bom, aí para eu saber o que é o pouco para você, eu tenho que te conhecer melhor. Para falar, olha, dá 2 passos aqui, um passo rápido lá, sobe uma escada. Porque existem várias maneiras de a gente preparar o seu corpo, de preparar um atleta para o objetivo dele. Não existe um segredo, uma maneira fechada. Existe uma pessoa e é essa pessoa que a gente treina. A gente tem que entender o que essa pessoa faz, onde é que ela está, né? Como é que é o dia a dia, como é que é a logística ali, como é que é o trabalho, passa 8 horas por dia em pé, sentado, dorme bem, não dorme bem, consegue se recuperar, quanto tempo tem disponível, tem uma pista de atletismo para treinar, tem areia, quais são as possibilidades que você tem para poder treinar, para que a gente possa fazer desse treinamento uma diversão, um lazer, um cuidado com sua saúde. Tá? Para que você não se exponha a um momento gostoso de você se permitir estar correndo, mas daqui a pouco vem também seguido de uma certa angústia, né? Por não correr. Você já ficou sem correr? Já? Comenta aqui embaixo, me fala quanto foi o tempo que você ficou parado sem correr. Se você se machucou no último ano. E por que você se machucou? Você sabe por que você se machucou? A grande maioria das vezes as pessoas se machucam. Não, isso é claro. Se não é pancada, é sobrecarga no organismo. Sobrecarga no organismo é aumento abrupto, ou então do volume, ou então da intensidade, né? O seu corpo vai lá e não aguenta e de alguma forma ele vai machucar. E esse aumento desse volume ou da carga, que basicamente são as coisas estressoras ao organismo, ou seja, uma planilha mal executada ou mal planejada para o seu momento, é o fator primordial. Mas existe outra coisa, que é a maneira como você corre, que também pode gerar uma carga extra no seu corpo. Vamos pegar aqui meu manetinho. Pensa comigo. Se o seu pé entra lá na frente enquanto você está no movimento, você dá um salto, né? Corrida é uma sucessão de saltos. E isso gera impacto, porque é cadeia aberta. Você vai apoiar o pé aqui. Força contra o movimento. Você aumentar a carga aqui, porque o seu peso do seu corpo vai ter que passar daqui para cá. Então tem uma carga fazendo força no seu corpo durante todo esse movimento. Beleza? Lá da frente e lá atrás. Se você consegue trazer esse pé, que seria a sua técnica de corrida, o movimento, que você pode trazer aproximando esse pé um pouco mais para baixo da centro de gravidade, esse tempo com o qual o seu corpo vai estar pressionando aqui e vai transicionar sobre o seu corpo para o próximo passo é menor. Então a frenagem vai ser menor, né? Então como você corre também pode ser um fator de menor sobrecarga no seu organismo. Entender como é que você corre, como você se movimenta, também é um passo interessante para você fazer os ajustes que possam ser interessantes para você correr de uma maneira mais eficiente, menos lesiva, menos agressiva ao seu organismo. Então, se policiar, se filmar para entender como é que você está correndo e o que você está gerando de estresse no seu corpo, também é legal. Eu sei que é bacana a gente correr para desestressar, para não pensar em nada. Esquece, a cabeça flui, correr é uma maravilha, não é? Mas é interessante você utilizar bem essa ferramenta que é a corrida. Você não precisa ficar se estressando, pensando no seu movimento, mas tem uma coisa que é fundamental, que eu gosto muito na corrida, que é a conexão da sua mente com o seu corpo. É você se fechar em você mesmo. É você se sentir em movimento. Pô, isso é fantástico, isso é vida. Porque por diversas vezes a nossa mente foge para o abstrato, para a televisão, para a tela, e a gente não se conecta com nós mesmos, não é mesmo? E a corrida é uma ferramenta fantástica para que você faça isso, para que você sinta o seu corpo em deslocamento. Você sinta o impacto, você sinta o deslocamento, você sinta voando durante essa corrida. E isso é fantástico, beleza? Então, se permita sentir, beleza? E se precisar de ajuda, vem com a gente no Clube Corrida Perfeita, baixe o aplicativo. Se você quiser melhores instruções para o seu treinamento, escreve aqui, treino, que a gente vai entrar em contato com você depois, vamos mandar um direct, beleza? Então escreve treino e vem treinar com a gente. Chegaram aqui algumas perguntas enquanto eu falava.
Se você tiver com alguma dúvida, coloca a pergunta aqui no balão e vamos nessa, beleza? O Frederico Santiago mandou aqui: Andrei, se eu fizer um regenerativo em um dia e no outro treino de fartlek programado, ambos para a semana, o que acha que pode dar alguma sobrecarga ao corpo? Infelizmente, a agenda da semana apertou com compromissos pessoais. Fred, me permita te chamar de Fred, Frederico. Vamos nessa, Frederico parece que o cara tem 85 anos. Bora, Fred. O que acontece? Não tem problema nenhum você fazer um regenerativo num dia e no outro você fazer um fartlek. A gente nunca pode pensar de forma isolada no nosso treinamento, tá? Por isso que existem os ciclos, mesociclos e macrociclos de treinamento, né? Porque a depender do momento do seu treinamento, você já vem numa carga, por exemplo, estressante ao longo dos últimos meses, porque você está treinando para uma maratona. Essa ação desse treinamento, de um treino regenerativo em um dia e um fartlek no outro, vai ter um resultado. Se você estiver no começo do seu treinamento, no início desse ciclo, essa ação no seu corpo, as respostas também serão diferentes, beleza? Mas o que a gente tem que pensar sobre um treino, um regenerativo? Um regenerativo, em tese, é um treino mais leve, né? Com a frequência cardíaca baixa, com, em tese, menor impacto, né? É interessante a gente pensar até nesse conceito de regenerativo, né? Que é para regenerar. Mas quando a gente corre, a gente não está regenerando nada, né? Porque você está mantendo o impacto, você está fazendo a contração muscular. Você está só trabalhando com uma frequência cardíaca um pouco mais baixa. Que talvez por esse conceito você vai fazer uma maior bombeamento de sangue, mandar mais nutrientes para o seu organismo. Não vai ter um desgaste tão grande muscular, onde que pode te ajudar na remoção dos metabólitos ali no seu sangue, né? Porém, contudo, você ainda está estressando um pouquinho o seu corpo. Então, o melhor regenerativo é descanso e comida, tá bom? Mas voltando, hidratação também. Mas voltando aqui sobre o regenerativo e o fartlek. E aí depende também que tipo de fartlek é esse que você vai fazer. É um fartlek daqueles agressivos, sacou? Que você vai correr a 110% do seu limiar, do seu pace, sacou? Você vai correr na velocidade de 1.000 metros, o seu máximo de 1.000 metros. Como é que é esse fartlek? Porque o fartlek, ele é um brincar de correr. E às vezes a brincadeira de correr não precisa ser tão severa, não precisa ser tão pesada. Pode ser só uma mudança de terreno. Você correr na grama, correr na areia, né? Correr no asfalto, num ritmo leve. Isso também é um fartlek, que é brincar de correr. A depender do fartlek, você pode ter alterações também de ritmo, você pode ter alterações de altimetria e assim provocar maiores estímulos mais distintos ao longo desse treinamento. E isso vai gerar um impacto diferente no treino e no acumulado da sua semana. O grande ponto sobre a agenda da semana estar apertada é exatamente ver a intensidade de cada treino que você vai fazer para saber o quanto de descanso que você vai ter depois, para que você possa fazer esse equilíbrio entre o estresse e o relaxamento do seu treinamento. Por isso que elaborar um bom plano de treino e principalmente individualizado de acordo com as suas demandas de compromisso pessoal, que aí pode ser viagem com a família, trabalho, compromisso com os amigos, sacou? Tá com criança pequena e você tá dormindo pouco à noite, isso tudo tem que entrar na planilha de treino, tá? Então, se você precisa de ajuda para elaborar uma boa planilha de treinamento de acordo com o seu momento de vida agora, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, beleza? Qualquer coisa, escreve treino aí aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. Não se esqueça, treino! Valeu pela pergunta, Fred. Espero ter te ajudado, cara. Vamos lá. Kelmani, corredor. Faço 5 km a 3,35. Funcional na areia ajuda a melhorar na corrida? Kelmani, cara, muito obrigado pela essa pergunta, porque eu sou um grande fã de utilizar a corrida na areia, beleza? A corrida na areia, eu acho que ela é a corrida hardcore. Por quê? Por princípio, eu tenho que a corrida é uma sucessão de apoios e não uma sucessão de empurrões no chão, de tracionamento no chão, beleza? Então deixa eu ver o pezinho aqui dele aqui. Vamos lá. Quando a gente corre, a gente apoia o nosso peso do corpo, né? E depois a gente desequilibra. Vamos lá, me ajuda aí. Você tá maneta, mas você ainda funciona bem, cara. Vamos lá. Vamos lá. Você foi, apoiou, né? Fez a transição.
Fez a transição do apoio. Pum, o pé apoiou. Esse outro pé aqui, ó, vem lá de trás e vai para frente, enquanto esse daqui apoia e faz a transição para frente. Beleza? Beleza. Na hora dessa transição aqui, a depender da minha velocidade, eu ao invés de empurrar o meu corpo para cima, porque se eu faço esse movimento aqui da flexão plantar depois que eu estou aqui atrás, beleza? Ó, o bichinho tá aqui. Vamos lá, pega a visão. Eu tô aqui. Se eu ao invés, ó, apoiei a saída aqui, beleza? Tá saindo o meu pé. Vou fazer a transição, né? Pá! Para esse pé aqui vir para baixo e esse pé vir para cá. Se daqui eu faço esse movimento, eu vou para cima, né? Eu fico mais alto. Eu faço força para cima. Agora, se eu só apoio até fazer a transição para cá, enquanto está deslocando meu corpo para frente, eu só aumento o meu apoio e mantenho a minha altura aqui. O que eu estou querendo dizer? É que na areia, se eu faço a força para baixo e depois eu traciono sem puxar minha perna para cima, ao invés de eu fazer a força de empurrar o meu corpo, no qual ele vai para cima, eu puxo a minha perna, eu só trabalho o deslocamento do meu centro de gravidade, o equilíbrio, beleza? Eu vou só estar desequilibrando para frente durante o meu movimento. É uma sucessão de apoio. Eu apoio e o meu corpo está desequilibrado para frente, beleza? Eu estou aqui, eu vou cair. Eu estou apoiando. Eu não preciso me empurrar aqui para cima. Se eu só puxar a perna, eu já vou cair da mesma forma. Por quê? Porque eu uso a gravidade para me deslocar, beleza? Porque quando eu empurro, essa força vai para cá. A força da gravidade vai para cá. E aqui está o meu deslocamento, beleza? Eu não preciso me empurrar. E se eu me empurro na areia, a areia vai para trás. Já percebeu que quando você corre na areia, se você corre tracionando, a areia vai se deslocar. Por quê? O que acontece no impacto? Você vai fazer com que dois corpos, ou ele vai deformar, ou ele vai deslocar, não é mesmo? Pá, encontrou, ou eles deformam, essa vibração vai provocar uma deformação aqui, ou então vai deslocar ele. É que nem você jogar uma bola na parede. Você joga a bola na parede, a parede não se desloca e nem deforma. A bola deforma e depois ela se desloca por conta do peso dela, da força dela e tudo mais. Não é mesmo? Então, a areia, você apoiou nela para baixo aqui, ela não vai mais para lugar nenhum. Mas se você joga para trás, ela desloca para lá. Então você perde energia nesse movimento, porque você está deslocando a areia ao invés de deslocar o seu corpo. E aí na areia, você vai aprender a ação de apoiar e puxar a perna para você conseguir se deslocar. Você vai apoiar e puxar a perna e desequilibrar o seu corpo. Então você, de certa forma, aprende a usar a força, apenas a força necessária para o seu deslocamento. Você economiza energia. Isso a areia pode te ensinar durante as corridas lá, beleza? Esse é um grande ponto sobre correr na areia. Agora o treino funcional, né? Cadê? Bom, agora sobre o treino funcional na areia, eu não sei qual que é o treino funcional que você está fazendo na areia. O treino funcional ele tem que ter uma funcionalidade, né? O treino de força tem a sua função também. Todo treino funcional é um treino de força, beleza? Não foge disso. E tem que saber qual tipo de treino que você está executando na areia. Pode funcionar? É interessante? Pô, eu acho que tem vários exercícios interessantes que você pode fazer na areia por conta dessa questão da dificuldade, pela falta do uso da força de reação do solo para o seu deslocamento. Então você tem que fazer mais força para você se deslocar, porque você perde a ação do impacto quando a areia deforma, quando você pisa. Claro, eu estou falando mais de areia fofa do que de areia batida dura, beleza? Que a batida dura é quase a mesma coisa que o asfalto, não é mesmo? Bom, Kilmani, espero ter te ajudado, cara, e vamos nessa, tá correndo bem, hein? Rumo aos 3h30 aí no pace. Valeu, cara, pela pergunta, bons treinos. Vamos lá. Camilo André mandou aqui. Olá, boa noite. Após quantos dias sem correr se começa a perder resistência de corrida? Vamos lá. Bom, quantos dias sem correr? Você começa a ter uma queda no seu desempenho e condicionamento, né? A partir ali de uma semana você já tem esses resultados, tá? Mas vai depender também dessa performance que a gente está falando, que desempenha a performance. Em que momento você estava do seu treinamento, se você estava muito cansado, se você estava pouco cansado, né? Porque se você estivesse muito cansado, às vezes esse descanso de uma semana você pode ficar mais rápido até. Agora, se você estava pouco cansado, você pode ter uma queda maior desse desempenho.
beleza? Isso não é uma conta matemática absoluta, mas é certo que você vai perdendo um tanto desse condicionamento. Por que eu falo que não é certo? Porque se você está muito estressado, sua musculatura já está fadigada, você não consegue exercer uma carga, uma semana, você pode conseguir recuperar e treinar melhor, beleza? Mas se ela não está fadigada, então é pouca coisa que você vai recuperar, por assim dizer. Então você tende só a perder. A gente sempre tem a curva do estresse, né? Da supercompensação, como a gente dizia, que a gente estressa o corpo, e depois você tem um momento de supercompensação e depois você entra no momento de perda, né? de capacidade pela falta do estímulo. Então, nesse sentido, essa semaninha você pode se tornar até mesmo um atleta sedentário, um atleta de alto nível, né? Não vai ficar sedentário, né? Mas ele perde muito do condicionamento ali. Em 4 semanas de treinamento, isso aí já vai para um grau bem grave, né, de perda de condicionamento. Mas o interessante é que quanto mais treinado você é, e você para, depois quando você vai voltar, você torna num outro nível, você torna de uma volta muito mais fácil. É o que a gente às vezes fala de memória muscular. Então, se você tem esse passado de atleta, é muito mais fácil de você retornar e evoluir de uma forma mais fácil do que se você está começando agora, tá bom? Então, tem que dar uma boa intercalada nisso, no estresse, no descanso, entender como é que o seu corpo funciona. E aí a gente tem que entender também o que você ficou nesses dias sem correr, o que você andou fazendo. Porque se foi uma semana de carnaval, sem treinar, na cachaça, rapaz, eu posso ter certeza que isso aí pode demorar mais para recuperar, tá? Valeu pela pergunta, Camilo. Vamos lá. Alderizo Júnior. Treinar 2 vezes na semana para correr para uma corrida de 5 km é o ideal. Alderizo, a gente tem que entender ideal. Qual que é a ideia? O ideal tem que entender qual que é a ideia. A ideia desses 5 km é para fazer o que com esses 5 km? Entende? Você quer percorrer em que velocidade esses 5 km? Eu quero fazer os 5 de boa ali, 30 minutos, 35 minutos. Aí eu tenho que saber o quanto que você consegue fazer hoje. Você já correu? Você não consegue nem correr? Você está saindo do zero? É aquele sujeito que está no sofá e vai começar a treinar agora e vai treinar 2 vezes por semana? Beleza, essas 2 vezes por semana, você vai treinar quanto tempo nessas 2 vezes por semana para correr esses 5 km? Você vai treinar musculação? Você vai fazer algum outro esporte além do treinamento da corrida? Então a gente tem que pegar primeiro qual é a sua ideia com esses 5 km. Aí a gente pode dizer se rola de fazer isso em treinos de 2 vezes por semana ou não, beleza? Porque depende, não existe uma fórmula mágica, existe entender quem você é e onde você quer chegar para prescrever da melhor maneira possível o seu treinamento. E a melhor maneira é aquela maneira segura, para que você corra longe das dores e das lesões e você possa atingir o seu objetivo com prazer, tá? Atingir a saúde. Bom, olha aí, se você precisar de ajuda e qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui precisar de ajuda, escreve treino aí nos comentários que a gente vai entrar em contato com você para ver se a gente consegue fazer um negócio legal para que você treine com uma orientação. Qual a orientação do Corrida Perfeita? Obrigado pela pergunta dele. Quem tiver mais dúvidas, por favor, não se esqueça, coloque no balão, porque agora mesmo eu não estou enxergando nada das perguntinhas do pessoal que está entrando aí, beleza? Vamos lá. Ô Leonardo Gomes, alguma dica para correr menos inclinado para frente? Peraí, vamos lá. Alguma dica para correr menos inclinado para frente? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, sobre o correr inclinado para frente, beleza? A inclinação, ela pode partir desde o ponto do pé, ou seja, aqui eu inclinei para frente, né? Meu tronco está reto. Aqui eu estou deslocando o meu centro de gravidade para frente, tanto que se eu faço assim, o bonequinho cai. Agora, se eu inclino para frente fazendo assim, o meu bonequinho não cai, ele pode até ir para trás, ó. Mas eu estou inclinado para frente, né? Meu centro de gravidade está mais para trás do que para frente, porque eu coloquei a bunda para trás, eu inclinei aqui. Então a gente tem que entender essa inclinação. A inclinação está vindo dessa flexão de quadril ou dessa ação aqui de deslocar o seu centro de gravidade para frente. Isso a gente tem que pensar, tá bom, Leonardo? Onde é que está vindo essa flexão? Bom, e para você não flexionar tanto, e se for o caso aqui, o que a gente tem que fazer?
é fortalecer a cadeia posterior, tanto o extensor da espinha aqui, o eretor da espinha, para fazer esse movimento de puxar as costas para trás, beleza? Como também os músculos aqui do quadrado lombar, glúteo, todo mundo que faz a extensão aqui para te manter ereto, beleza? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente corre muito flexionado é que talvez você possa ter algum tipo de encurtamento nos flexores do quadril, que dificultam esse movimento para você alongar e você ficar ereto durante a corrida. Mas o que eu sempre preconizo e peço para os meus alunos é que mantenham o corpo ereto, beleza? Durante a corrida, só que deslocado para frente, para que você possa utilizar dessa ação da gravidade, ou centro de gravidade, para você deslocar com maior facilidade para frente. Beleza? Leonardo, diga aí se eu te ajudei, espero que tenha te ajudado, se deu para entender bem a ideia e deixa o seu corpo inclinado para frente, beleza? Mas vamos ver como é que está essa inclinação. Valeu pela pergunta, cara. Uma boa semana e bons treinos. Silvane Neves Malheiro, tomar super coffee para correr é bom ou ruim? Bom, Silvane, a gente tem que entender o que é o super coffee, né? O super coffee é uma mistura de cafeína com outras coisinhas mais para te dar um pump, para te dar uma acelerada, te dar aquele gás, né? Para dar aquela estimulada. A cafeína é um estimulante. E esse estimulante, ele faz você ter uma menor percepção de esforço, tá? Então, as coisas que iriam ser mais difíceis, com a menor percepção de esforço, você acaba fazendo mais tempo, com maior intensidade. Então, é um estimulante para o seu organismo, um estimulante principalmente para a sua cabeça. O seu coração bate mais rápido. Essa questão do bater mais rápido pode ser um problema também, né? Porque, se eu quero economizar energia, meu coração está batendo mais rápido, né? Esse estímulo é só daqui para lá para acelerar, mas eu quero que meu coração trabalhe um pouco mais devagarzinho, ele está acelerando. Por isso é que tem que ser visto a quantidade que você vai tomar, tá? A quantidade desse super coffee, qual é a dose que você está tomando? Você está tomando 6 super coffees antes de treinar? Um super coffee, só naquela dose? Uma dosezinha eu acho que até ajuda para dar aquela despertada. E muitas vezes o próprio, como é que eu posso dizer? O ritual, né? De você pegar a sua bebidinha, de colocar o negócio e falar, agora vai, né? Vai lá, toma o seu negocinho, daqui a pouco começa a dar aquele nervoso e vamos pro treino. Tem muita gente que faz isso, né? Na academia e tudo mais, até mesmo para começar o dia a gente toma um cafezinho. Só que aí o pessoal do Super Coffee entrou bem nessa marketing esportivo para que seja o Super Coffee e não um expresso para você tomar, né? Que bota ainda mais algumas coisinhas lá, tem uns gostinhos diferentes, fácil de fazer, não é mesmo? Então, se ele é bom ou ruim, aí é você quem vai me dizer. É como que você está usando essa ferramenta, tá bom? Valeu, Silvane, obrigado pela pergunta. Camilo André, já ouvi sobre o teste dos 3 km. É útil fazer ou não? Bom, Camilo, é útil fazer testes, é bom se testar para você saber quais são os seus limiares, o que é o seu máximo, né? O que é o máximo para você? Qual é o rolê do teste de 3 km? O 3 km ali, em tese, é um teste que pode durar ali, né, uns 12, para pessoas bem treinadas, uns 9 minutos, né, até uns 15 minutos. Ele nada mais é do que um teste para avaliar as suas zonas, para estipular, por vezes, de acordo com alguns protocolos, o seu VO2 máximo, a sua capacidade respiratória máxima. Eu não me ligo muito no VO2 máximo não, porque eu não treino sobre VO2, eu treino sobre velocidade, às vezes sobre frequência. Então vale a pena a gente fazer um relevar, né, sobre, nesses 3 km aqui, nesse meu teste, qual foi a velocidade que eu corri, né? Qual foi a minha frequência cardíaca média que eu fiz? E você dentro de algum protocolo, que aí você pode usar, seja lá vários protocolos que tem, estabelece um 100%. Para que você possa prescrever a intensidade do seu treinamento. Hoje eu vou trabalhar 80% do meu máximo, hoje eu vou trabalhar 90% do meu máximo, hoje eu vou trabalhar 95% do meu máximo.
Tudo para você trabalhar a intensidade de maneira intercalada nos seus treinos. Essa é uma maneira fácil e simplista de você fazer isso. Mas se você quiser também subir na esteira, fazer um teste de ergoesferometria com troca gasosa, fazer a lactimetria, né? Tirar o lactato para ver quanto lactato você está, então a intensidade para ter um número mais certo, você também pode fazer. O importante é você se testar para saber qual que é o seu limite, para saber se o seu treino está fazendo efeito ou não está fazendo efeito, tá? Então, vale a pena fazer teste. Existem inúmeros protocolos para você realizar. Eu gosto muito de um bem simples, que é o teste 20 minutos, que é o que a gente realiza no Clube Corrida Perfeita, para que você tente percorrer a maior distância possível em 20 minutos. É simples, né? São 20 minutos. Vai lá e faz a força. E a partir disso, a gente tem um protocolo no qual a gente estipula qual seria o seu 100%, o que é 75%, quais são as zonas, né? Ali que mais ou menos você estaria trabalhando mais o seu limiar aeróbio, onde que o seu limiar anaeróbio. Então, dentro desses protocolos, a gente consegue estipular as suas zonas de intensidade. Se você quer treinar com a gente, escreve aí treino e vem treinar com a gente no Corrida Perfeita, que é tudo ajustado de acordo com o seu rendimento. Né? Vamos lá. Charles IG6. Para não ficar totalmente parado, quais exercícios eu poderia fazer? Charles, vamos aqui. Fala, Andrei. E aí, Charles, na boa? Acelerei demais na descida e acabei lesionando meu quadril e meu joelho. Que tristeza. Para não ficar totalmente parado, quais exercícios eu poderia fazer? Bom, Charles, vamos lá. Vamos completar essa resposta que a gente alonga, né, a nossa conversa. Você disse que você acelerou na descida. O que acontece quando a gente acelera na descida? Dependendo do movimento da perna, né, onde que vai, a gente acaba se freando um pouco mais ou um pouco menos. O tamanho da cadência, né? Se a gente desce num passinho curtinho, você desacelera menos o seu corpo. Se você desce com um passo mais longo, você freia mais, é mais brusco, né, esse impacto. Aqui a ação é menor, a frenagem é menor do que aqui, quando você vai por vezes. Então aqui à frente você precisa de mais força no seu quadríceps, no seu quadril, porque a tendência quando a gente tem um impacto é o quadril jogar aqui para cima, né? É o drop pélvico, ele vai girando aqui. O impacto acaba atravessando aqui a perna, né? Os músculos todos vai subindo e trabalhando em cima das suas articulações. Então se a sua força não está em dia e você acelera demais na descida, você vai exigir mais dos seus músculos. Você exige dos seus músculos, eles não têm o que dar. Aí lascou. As suas articulações vão sofrer. Que talvez seja o caso. Beleza, Charles? Aí o lance é o seguinte, né, cara? Que lesão foi essa que você arrumou no seu joelho? O menisco? Foi a patela? O quadril? O que aconteceu no quadril? Foi só uma banda iliotibial ali por conta dessa jogada do pé? Foi o quadril lá na cabeça do fêmur mesmo? Então, dependendo da lesão, você vai ter um protocolo de recuperação, beleza? Com o fisioterapeuta. O que você pode fazer agora para não ficar parado? Você pode pedalar. Por que pedalar? Porque é um exercício de cadeia cinética fechada, no qual você vai trabalhar ali o giro da perna sem impacto, beleza? Que foi o fator estressor, aparentemente, que gerou essa lesão. Outro trabalho que você pode fazer são os treinos de força. Mas depende também de que lesão é essa. Você também pode nadar. No caso, assim de cara, o que você teria que evitar são os exercícios de impacto, tá? Porque, aparentemente, foi esse impacto excessivo que gerou essa lesão em você. Beleza, Charles? Então se liga nisso. Faz um trabalho de mobilidade que também pode te ajudar, um trabalho de liberação. Seu músculo deve estar aí tenso, cansado, fadigado. Então essa recuperação nesse momento é fundamental. Beleza? Espero ter te ajudado, Charles. Existem os treinos acessórios, treinos de bike, os cross trains, que podem te ajudar. O treino de força, que talvez foi o treino de força que te faltou porque você exagerou nessa descida, tá bom? Mas também não esqueça de dar uma olhada na sua planilha de treinamento para ver como é que está o equilíbrio desse estresse e relaxamento, para que o seu corpo possa se adaptar de maneira adequada ao estresse que você está promovendo a ele. Se você precisa de ajuda com isso, escreve aí treino que a gente vai entrar em contrato, beleza? Escreve treino nos comentários e vamos nessa. Doutora Carla Adriana, poderia explicar o que é o TSS e o IF?
no Training Peaks, o que significa ficar acima ou abaixo do estabelecido pelo treinador. Vamos lá, doutora. Bom, gente, quem não sabe o que é o Training Peaks é um app, um serviço, né, de treinamento, no qual você prescreve treinos, o atleta vai lá e recebe o treinamento. É uma plataforma de treinamento, né? O treinador chega lá e vai lá e prescreve treinamento para o atleta, e o atleta vai lá e recebe. O TSS é o Training Stress Score, ou seja, é o número de quanto que aquele treino estressou você, né? TSS, né? Porra, esse treino aqui me gerou 90 TSS, 90 estresse. E o que o TSS ele é baseado, assim como o IF, que é o índice de força, né? O que é que o TSS ele é baseado? Ele é baseado no seu 100%. Esse 100% ele é estabelecido de acordo com o seu teste que você vai lá e executa. Que você vai lá e fiz o teste e tal, deu 4,30. Beleza, no teste lá, o seu limiar anaeróbico deu 4,30. Então, o seu 100% para 1 hora seriam 4 minutos e 30, ou seja, 13 quilômetros e 300 metros é o seu máximo para 1 hora, é o seu 100%, beleza? Beleza. Tudo que eu fizer em 4,30 durante 1 hora é igual a 1,0 de IF, beleza? É o seu 100%, o IF, o índice de força, você fez 100% de força, se você fizer ali a 13,3 durante 1 hora, tá bom? O TSS é a soma, porque eu posso fazer 4,30 só durante 20 minutos. Então, 4,30, que é 100% do meu IF, né? Só que eu fiz só ele durante 20 minutos. Então, isso vai gerar ali a conta com a sua velocidade normalizada, um tanto que o seu corpo estressou. Seria mais ou menos um quinto, 100%, 4,30, daria mais ou menos uns 20 TSS. Né? Um quinto, 20 minutos? Não, 20 minutos é um terço, doidão. Um terço é 33%, 33%, então seria 33 de TSS você correndo ali a 4,30 durante 20 minutos. Beleza? Então, isso seria o que você marcou. Só que você pode treinar outra vez durante o dia. Aí você pode correr 30 minutos, aí você pode fazer mais 20 TSS, aí depois no outro dia você faz mais 150 TSS, porque você fez um treino de 2 horas, só que a 6 por quilômetro. Entendeu? Então você tem um ritmo ali que vai estipular para você o que é o seu 100% e a partir disso você tem percentuais. Isso nada mais é do que para você quantificar, o seu treinador quantificar quanto estresse está sendo acumulado no seu organismo, para que a gente tenha de uma forma objetiva o seu condicionamento. Né? Muito mais do que eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, a gente vai vendo números com qual você vai se adequando. A gente sabe qual é a intensidade daquela prova, que é o IF, o índice de força. Por exemplo, fazer uma maratona, eu gosto de fazer a maratona, né? Correr minhas 3 horas, 2 horas, alguma coisa lá, tempo sempre no torno de um IF de 0,93, ou seja, algo em torno de 93% do meu máximo, né? Da minha velocidade máxima, eu estaria correndo ali a minha maratona, entende? É um IF nessa. Aí, por vezes, eu sei que eu vou fazer todas as minhas maratonas a um IF de 94, né? 93, que seja, para ficar o exemplo mesmo. Só que a minha velocidade, que antes era 4,30, agora ela é 3,30. Eu vou estar correndo no mesmo IF, no mesmo índice de força, só que agora muito mais rápido. As coisas vão evoluindo, porque a carga daqueles 4,30 que eram também antigamente, não é a mesma carga que faz o meu organismo agora, sacou? Aí o TSS entra nessa onda, porque minhas zonas de treinamento vão mudando. Então nada mais é que o Training Peaks é uma plataforma, até mesmo que o Corrida Perfeita utiliza para acompanhar os seus alunos do plano personal, tá? Para melhorar o controle de carga e assim ficarmos longe das dores, das lesões. É uma ótima ferramenta, tem vários gráficos maneiros que dá para te mostrar a evolução, onde é que você quer chegar, o tipo de treino que você pode realizar até lá. É bem interessante. Você quer conhecer mais sobre o Training Peaks, o Corrida Perfeita? Escreve treino aí e vem treinar com a gente, beleza? Vamos nessa. Obrigado pela pergunta, doutora Carla. Espero ter te ajudado com a resposta, se eu não me delonguei muito. Às vezes eu quero ser mais claro e acabo indo longe na resposta. Camilo André, 3 km corro em aproximadamente 11 minutos.
Pô, Camilão, foi mal, cara, mas eu já perdi. O negócio era do teste de 3 quilômetros, né? É isso aí. Pô, bacana, cara. Vamos lá. Você tem o seu 100% para 3 quilômetros. Vamos nessa, continue treinando e vamos evoluir isso para você fazer em 10 no próximo. A Cris Patrolino. Aí você deu sorte, hein, Cris? Que eu acabei de tirar as perguntas da frente e a sua pergunta estava aqui. Por favor, se você tem alguma pergunta, coloca aqui no balãozinho, que é só assim eu consigo responder, tá bom? Cris, como você vai responder melhor na corrida? É bem simples. Você inspira e você expira. Esse é o melhor que você pode fazer na corrida. O grande ponto é que não existe uma cadência ideal sobre... Ou então só pelo nariz. Imagina, cara, um fluxo respiratório só por essas narinazinhas aqui, ó. Cara, você tá doido, meu nariz é grande, mas as narinas são pequenas, eu ia morrer. Como é que eu ia chegar a 170 batimentos com uma velocidade alta? Não ia dar jeito, cara. Você pode respirar pela boca, você deve respirar pela boca de acordo com a necessidade do seu corpo, com a dinâmica da intensidade, tá? Respirar no dia a dia pelo nariz, ou até mesmo em atividades mais baixas, é melhor, é mais saudável. Você inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Tá? É mais saudável, mas dependendo da intensidade do exercício, você precisa do fluxo, você precisa da entrada e da saída do ar, não é mesmo? Então, vai do jeito que for. Se eu conseguir respirar pelas orelhas, vai também, se estiver entrando ou saindo, tá bom? Respeite o fluxo respiratório, porque normalmente ele é um pouco letárgico à dinâmica da sua velocidade. Você apertou o cabo na velocidade, depois é que você vai ficar ofegante, né? Depois é que ele vai responder sobre isso. Então, cuidado no momento que você inicia a atividade do zero, vai aquecendo, vai indo aos poucos para o seu corpo ir adaptando, né? E assim você consegue correr com um fluxo respiratório muito mais confortável, tá? Do que ficar dando susto no corpo, que ele tem que ficar correndo para recuperar aquele déficit de oxigênio que você gerou por conta daquela atividade tão intensa, assim sem nem avisar. Beleza? Bom, as perguntas se foram, a doutora Carla entendeu. Valeu, doutora. Tamo junto. E o Daniel mandou aqui a última pergunta. Pode nos explicar sobre a Z2 da limiar aeróbica? Por que não devemos fazer treinos na Z2 da FC máxima? Vamos lá, Daniel. Primeiro, cara, a gente tem que entender essa zona que são as zonas, né? Porque, a depender do protocolo, você pode ter até 7 zonas, né? De treinamento. Fisiologicamente falando, a gente teria apenas 3 zonas de treinamento. Z1, Z2 e Z3, né? Que aí seria a zona 1 ali, zona aeróbica bem tranquila, zona 2, zona 3 e severo, né? Que é domínio leve, domínio moderado e domínio severo. Então, nesse sentido dessas 3 zonas fisiológicas, essa do limiar aeróbio é justamente aquela zona no qual você tem uma demanda energética, no qual só a quebra do oxigênio ali, ele vai produzir a energia, né? Ele vai poder te ajudar, que aí com os quebra dos lipídios e tudo mais, o oxigênio ele trabalhando aerobicamente vai produzir a energia que você necessita, tá? É porque essa demanda energética, né, pela via aeróbia, ela consegue produzir uma energia, só que ela é um pouco lenta. E aí, dependendo do momento que a sua intensidade de exercício vai ficando mais intensa, você precisa de mais energia. Então, a participação da zona aeróbia, ela vai até onde ela consegue, que é o limite para entregar ali naquele momento, só que aí você começa a ter uma participação da zona anaeróbia, beleza? Então, a partir desse momento, que aí seria o limiar, ali, a zona 2, né? Aí tem o limiar 1, limiar 2, né? Porque começa aqui uma participação anaeróbia, né? Depois desse limiar, o limiar 2. Aí entre o 2 e o 3 você tem essa zona, essa mistura aí entre o aeróbio e o anaeróbio. Quando você vai aproximando mais ainda da zona 3, essa parte severa, você vai tendo uma menor participação da zona aeróbia, uma maior participação da zona anaeróbia, até que você não consegue sustentar mais a atividade. Você fica durante aquela intensidade durante pouco tempo, porque você não consegue ter a produção energética necessária para te manter naquele nível de intensidade, tá? Então, vamos lá. Então, dependendo de qual protocolo de treinamento, como eu falei, podem ser 7 zonas. Eu não sei qual que é essa zona que você está falando, zona 2. Talvez seja esse exemplo que eu acabei de falar, zona 2 de limiar aeróbio. Por que não devemos fazer treinos na Z2 da FC máxima?
Aí a Z2 deve ser máxima, cara, eu já não sei qual é o protocolo que você está falando, né? Frequência cardíaca máxima, porque pode ser... O que acontece com a frequência cardíaca máxima? Às vezes a gente não atinge a máxima, né? A submáxima que a gente vai estar ali dentro do protocolo. E aí você vai lá e coloca 100%, né, da frequência cardíaca máxima, 95%, porque a frequência cardíaca máxima você não consegue subir disso, não tem uns 105% da frequência cardíaca máxima, né? É tipo VO2. VO2 máximo, você tem lá uma velocidade e uma frequência cardíaca VO2 máximo. Você não vai conseguir estar a 102% do seu VO2 máximo. Não vai. A velocidade, então, a velocidade você pode atingir numa velocidade acima, né? As partes, digamos, que tem as partes internas, né? Os números internos que a gente pode falar, que são frequência cardíaca, esses marcadores, metabólitos, o lactato, tudo isso são marcadores internos de como está o esforço. E outros são os externos, que é o caso da potência que você aplica, a velocidade que você aplica, tá? Então, nesse sentido, a velocidade você consegue ir a 110% da sua velocidade máxima, 120% da sua velocidade máxima, porque esse máximo é de acordo com um protocolo de 20 minutos, de 30 minutos, de 5 km, de 1 km, beleza? Então você consegue ser mais rápido do que aquilo. Agora, a frequência cardíaca máxima você não consegue ser mais máximo do que a máxima, né? Ela bateu aquilo, tá batido. Se passou dela, que você deve estar com a arritmia danada, então corre pro hospital. Mas é isso, cara. Aí a Z2 da frequência cardíaca máxima, eu preciso saber qual é o protocolo, tá? Agora, por que você não deve fazer protocolo? Por que você não deve fazer treino na Z2? Vamos lá, estou tentando arrumar uma resposta que possa encaixar nessa sua pergunta que eu não entendi muito bem, que eu não consegui pegar aqui a referência. Mas vamos lá, por que você não poderia treinar na Z2? Por que você não pode treinar em alguma zona? Alguns estudos, principalmente nos treinos polarizados, né? Que aí você vai trabalhar muito em zona 2, que seria a zona aeróbica, né? Você trabalha ali embaixo e você vai poucas vezes ali para zonas mais aéreas, as zonas de maior intensidade, ou seja, você vai treinar 80% leve e depois você vai dividir ali esses 20% sendo de alta intensidade ou então de intensidade moderada, bem pouquinho, né? Porque ou você está aqui embaixo, ou é o famoso 880 o treinamento, é o polarizado. Então, nesse sentido, você fica muito pouco tempo na zona 2, que se fosse, nesse caso, aí a zona moderada. Você não vai ficar treinando muito tempo na zona moderada. Você vai treinar muito tempo leve e vai treinar um pouquinho de tempo na intensa. Na zona 2 ali, que seria a do meio, você vai quase não treinar. Você não tem muito o que ficar fazendo ali, porque os ganhos desse treino não são tão positivos. Você pode ganhar mais treinando lá em cima e treinando uma rodagem menor, porque o impacto estrutural no seu corpo rodando mais baixo é menor do que o impacto treinando em zonas moderadas. E os benefícios fisiológicos que o treino mais intenso traz, eles são alcançados também em treinos mais curtos do que você alcançaria nesse treino moderado. Então aí talvez seja a dinâmica de não treinar nessa zona 2, tá? Mas depende muito do treinamento, cara. Tem muita coisa para ser trabalhada, para até entender qual treino funciona com quem, né? Não existe um modelo de treino ideal para todo mundo. Tem que ver o treino no qual você mais adere, qual você mais curte, que você se sente mais à vontade, que você se sente mais desafiado a fazer. Então, não podemos também tentar modular a ciência, né, o que os estudos científicos dizem na vida real. A gente tem base nos estudos científicos, mas a vida real é diferente o que funciona. Beleza? Bom, o que funciona? Bom, o que funciona é treinar, é se manter treinando, é consistência no treinamento. Pode ter certeza disso, beleza? E se você busca mais consistência, mais saúde no treino de corrida e mais alegria, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Coloque aqui nos comentários treino e vai receber diretamente no seu direct um contato nosso para que a gente possa conversar, para ver como que a gente pode te ajudar, beleza? Lembrando, toda segunda-feira, 19h30, inicia aí. Hoje eu falei mais do que o homem da cobra. Olha lá. Mas beleza, 19h30, segunda-feira que vem eu tô de volta. Traga suas perguntas, suas dúvidas e vamos bater papo. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.